O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluias, ele vem me buscar. Graça e paz, santos de Deus. Estamos aqui para mais um culto de doutrina, desta vez online, né, irmãos? Mas eu quero, neste culto de doutrina, hoje, eu quero voltar atrás, trazer uma doutrina que nós demos no início do mês, falando sobre os terríveis dias que antecedem a vinda do Senhor. Alguns irmãos estiveram ali presentes e vão lembrar de algumas coisas que nós falamos naquela doutrina. Bem que nós estamos estudando, começamos a semana passada estudando chamados para fora, a doutrina chamados para fora, qual a verdadeira missão da igreja, a verdadeira missão dos cristãos. Mas eu quero voltar a essa doutrina que, se não me falha a memória, foi no início do mês, após que nós falamos sobre a doutrina de ser excelente para Deus, fazer ser para Deus, faça com excelência. E eu quero convidar vocês a ler o texto de Mateus 24, no verso 32 e diante, está escrito: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo às portas. Verso 34. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Verso 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto que eu li de Mateus, eu li na tradução, na versão King James, atualizada, né? Mas eu quero ler esse texto também na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim o texto: aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Verso 33. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Verso 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Versos 35. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deixa eu falar algumas coisas, querido, para nós aqui. Não será a mesma doutrina, aquele tempo que nós temos de 1 hora, mas eu falarei as coisas principais que Deus tem colocado no nosso coração para a igreja. Então vejamos o seguinte: Mateus capítulo 24,
é o último sermão de Jesus. O último sermão de Jesus, esse sermão é chamado de Apocalipto, é um sermão profético e é o sermão de vigilância. Mateus 24, os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor Jesus, ao seu mestre. E ele vai dar a maior resposta que ele já deu nos evangelhos para os discípulos. Os discípulos chegam para o Senhor Jesus e questionam, faz essa pergunta ao Senhor Jesus: qual seria o fim, o dia dos tempos, como saberiam? A pergunta é a respeito do fim. Quando será? Quando acontecerá o fim de todas as coisas? Então, nessa longa resposta, ele começa a proferir o seu discurso e o seu sermão. Ele repete, ele fala esse sermão para os discípulos, né? Ali em Mateus 24, todo, quando você vai ver, vai todos os ensinamentos do Senhor Jesus para os discípulos sobre a vinda o fim de todas as coisas que antecede a vinda do Senhor Jesus. Por isso o tema dessa doutrina, desse sermão doutrinário, é os terríveis dias, ou os difíceis dias que antecedem, que acontecerão antes da vinda do Senhor. Ele é um sermão profético porque ele fala do futuro, e é exatamente para aqueles dias terríveis que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Diga comigo, repita comigo, este sermão do capítulo 24 é um sermão profético, é um sermão apocalíptico e é um sermão de vigilância. Vejamos por quê. Era uma profecia, Jesus estava proferindo dos efeitos dos últimos dias, ou seja, os acontecimentos que viriam antes da volta do Senhor. Era algo com relação ao futuro, seu retorno para buscar a sua igreja. Era apocalíptico porque fala do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. É um sermão escatológico, ele fala do seu retorno à terra, da consumação do século, fala do novo firmamento, do novo céu e da nova terra. Era também um sermão sobre vigilância, porque ele foi dado aos seus santos, ou seja, aos seus servos, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e esse sermão de vigilância para nós até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E então, era também um sermão sobre a vigilância para que a igreja do Senhor, para que nós que somos a igreja do Senhor, façamos exatamente o que Ele nos pede, viver uma vida de vigilância através da palavra de Deus, porque Ele foi dado aos santos para que nós nos preparássemos, vigiássemos para não sermos pegos de surpresa pelos acontecimentos que viriam. Repito, para não sermos pegos de surpresa pelos acontecimentos que viriam. E nós estamos vendo aí essa pandemia que está aí, surgiu de repente, mas eu quero trazer algo que me chamou a atenção. Alguns irmãos falando comigo, né, no zap particular, chegou para mim: pastor, desde 2018, nos seus sermões, o senhor sempre terminava dizendo, tanto doutrinário como nos domingos, o senhor sempre dizendo: o Senhor Deus vai dar um abalo na terra, onde a igreja do Senhor e todo mundo voltarão para Deus. Nós sabemos que nem todo mundo voltará, né? Sabemos disso, mas veja o cumprimento da palavra. Muitas vezes, querido, nós estamos ministrando a palavra, o Espírito Santo nos direciona em nossos lábios uma palavra que é direcionada por Deus, é um aviso, né? É uma palavra profética naquele momento
de algo que vai surgir. E quando eu falo isso, eu falo sobre a palavra de Deus, que diz que não acontecerá coisa alguma se antes Deus não revele aos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, esse texto trata disso, especialmente trata da volta de Jesus. É interessante notar, meus queridos irmãos, que esse tema desapareceu dos nossos púlpitos, desapareceu das nossas igrejas. Este tema não é mais comum em nossos púlpitos. Não se prega mais sobre a volta de Jesus para buscar sua igreja. Não se ensina mais sobre a volta de Jesus, não se escreve mais sobre a volta de Jesus. Aliás, muitos cristãos contemporâneos imaginam que ele vai voltar, nem imaginam que ele vai voltar, nem sabem que ele vai voltar e nem esperam que ele volte. Pregam tanta coisa, ensinam tanta coisa, mas esqueceram de falar a verdadeira mensagem da cruz, que é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua amada igreja. É interessante que desde que Jesus citou isso, os apóstolos escreveram acerca do retorno, principalmente Paulo. Todos os cristãos de toda geração esperavam pela volta de Jesus. É bíblico esperar que ele volte, amados irmãos. É bíblico ansiar que ele volte. Mas é interessante que a nossa geração só falta orar para que ele não volte. Porque estão tão presos às coisas desse mundo. Estão tão presos às coisas físicas e esquecendo do espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses que nós devemos buscar as coisas do alto, porque para lá nós desejamos ir. Não é verdade, amados irmãos? O primeiro-ministro da Inglaterra, na sua Segunda Guerra Mundial, ele disse que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato dos pregadores deixarem de pregar sobre o céu, inferno e sobre a volta de Jesus. Veja só a colocação do ministro da Inglaterra. Queridos irmãos, o sermão hoje é sobre o que Deus pode fazer na vida das pessoas, é sobre prosperidade e distorce a palavra de Deus e aceitam tudo nas igrejas e muitas já não se parecem com uma igreja. Estão ali se reunindo como igreja, mas as suas atitudes, a sua aparência é só uma aparência, mas não é a verdadeira igreja, não é o verdadeiro cristianismo que Deus quer que nós vivenciamos. Muitas igrejas hoje já não existe EBD, muitas igrejas hoje não existe mais o culto de doutrina, é culto de libertação, e quando nós falamos libertação, doutrina liberta, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda. Quando falamos em culto de bênção, a maior bênção para a nossa vida é os aprendizados na EBD, na escola bíblica dominical. Irmão, já não existe isso mais nas igrejas, mas precisamos acordar. Presta atenção, querido. Os discípulos têm uma dúvida. Talvez você, nesse momento de pandemia, você tenha dúvida, muitas dúvidas. Talvez sua família tenha dúvida e até pergunte, faça algumas perguntas a você e você não sabe como responder. Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Os discípulos têm uma dúvida. Os discípulos sabem que ele vai voltar. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Os discípulos sabem que os séculos vão se consumar. Nós sabemos disso. Os discípulos sabem porque nos 3 anos e meio Jesus falou, ensinou sobre a volta triunfal dele. Louvado seja o nome do Senhor. Haveria na volta triunfal de Jesus, veja o acontecimento que aconteceria. E nós estamos prestes a ver isso, ou já estamos vendo. Haveria consumação do século, haveria novo céu, nova terra, que essa nova era seria consumada, essa era que nós estamos vivendo, haveria juízo de Deus despejado sobre essa nação,
sobre esta era, as taças da ira de Deus seria despejada sobre a terra, ele voltaria para buscar o seu povo, a sua igreja, o seu povo seria glorificado. Queridos irmãos, mas quando será esse tempo? Mas quando se dará esse tempo? Jesus então diz assim: pois aprendei sobre a parábola da figueira. Jesus diz: olhe para a figueira, eu vou dar para vocês um exemplo. Leia a parábola da figueira. O que Jesus ensina? Olhe para a figueira. A figueira é uma árvore comum em Israel. Quando ocorre um fenômeno com ela evidenciaria que há chegada de uma nova estação. O que Jesus está dizendo é que a figueira, quando começa a brotar as suas folhas, isso significa que ela está anunciando uma nova estação, está chegando o verão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos irmãos, Jesus está dizendo: quando vocês verem esses sinais, está anunciando a nova era. Que sinais são esses? Deixa eu chamar você para ler. Quero convidar você a ler comigo do versículo 3 do capítulo 24 de Mateus, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: princípio das dores. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerá estas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Verso 4: então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Verso 5: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e descaminharão muitas pessoas. E vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Todavia, não vos desesperei, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Contudo, estes acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Verso 9: então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por seres meus seguidores. Amados irmãos, é princípios de dores que nós estamos vivendo. É princípios de tempos trabalhosos e difíceis. Mas o que cabe a mim, o que cabe a você, o que cabe a nós, obreiros, servos e servas, jovens, adolescentes, crianças, chamado pelo Senhor. Vamos continuar exercendo a nossa fé, vamos continuar sendo exemplo para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Amém? Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em Tua presença, de podermos compartilhar como igreja, mesmo sem ser um templo de reunião espirituais, mas em cada lar, representando nesta hora a igreja do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, continua conosco. Essa é a nossa oração, pedindo ao Senhor que revista ao Pai de sabedoria, de força, discernimento, a todos os profissionais da saúde, a todos que estão voltados, Senhor Deus, para essa pandemia. E sabemos, Senhor Deus, que no final de tudo, o Senhor nos fará vitorioso em Cristo Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem em vossos corações desde agora e para todos sempre. Amém. Fica com Deus.